Amei o tema de vocês, mulheres posicionadas. É exatamente isso que nós precisamos. Sei que vocês já ouviram muito, sei que vocês já leram demais Esther, que é um dos meus livros prediletos. Tem uma história com o livro de Esther muito interessante, e eu queria que você abrisse em Esther capítulo 4, por mais que você já tenha lido. E eu tenho uma história, porque a história é a seguinte: eu era uma pessoa completamente tímida. Pensa numa pessoa tímida. Eu ainda sou introvertida, mas a minha timidez era uma timidez doentia. E sempre amei a Deus, sempre servi, já trabalhava em missões, mas sempre com tradução nos bastidores. E, encurtando muito a história, uma mulher saiu de Manaus. Eu morava em Cuiabá nesse momento. Ela saiu de Manaus para me dar um recado, que ela disse que não podia ser por telefone, que Deus tinha mandado ela dar pessoalmente. Ela me viu uma vez na vida, essa mulher, analfabeta, cheia do poder de Deus. Ela entrou na minha casa e ela disse o seguinte: Deus vai te usar na palavra. Ele vai abrir os seus olhos para você enxergar a profundidade. Você vai ministrar. E começou a falar do meu ministério, assim, o que Deus faria do meu ministério. Eu comecei a rir por dentro, não dela, de mim. Porque eu falei, tá bom, Deus, agora o senhor vai ter que fazer um milagre, né? Porque eu não falo, o senhor sabe que eu não falo, né? Então, essa é a outra parte do milagre. E aí, essa mulher cheia de Deus, ela falou assim para mim, Vânia, o nome dela. Ela falou, olha, porque você está rindo, falou igual falou para Sara, porque você está rindo, amanhã, nesse mesmo horário, uma pessoa vai bater na tua porta. Ela vai pedir para você ensinar a palavra. E você não pode dizer não. Ensina, porque Deus vai te dar. Eu achei tudo aquilo, eu nunca questiono Deus. E eu achei tudo aquilo muito loucura. Achei que Deus ia mudar de ideia, que Deus não ia mandar ninguém para minha casa, para eu ensinar, já que eu não sabia falar, já que eu não sabia ensinar a palavra para ninguém. Era 3 horas da tarde, a Vânia foi embora. 3 horas da tarde do dia seguinte, toca a campainha. Estou achando que é a Vânia. Quando eu olho pelo olho mágico, minha vizinha. E aí, eu abri a porta tranquila. Falei, minha vizinha. Aí, a minha vizinha falou assim, Naira, você é crente? Eu falei, lá vem. Eu falei, sim. Ela falou, então, menina, eu me converti ontem. Eu estou tão sedenta da palavra. Você poderia falar alguma coisa para mim? Eu, na ponta da língua, para falar, não sei falar. Eu falei, não, é bom eu temer a Deus, né? Eu falei a verdade para ela. Eu falei, querida, eu não sei se eu sei, mas eu vou tentar, tá bom? Aí a gente sentou na sala da minha mesa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu falei, já que eu não sei, então eu vou abrir em qualquer lugar. E eu abri e caiu em Esther. Eu falei, não podia ser um livro mais fácil, não. E aí só que no momento que eu abri, tudo começou a fazer sentido. É como que se Esther saísse da Bíblia e eu estivesse vendo um filme. Era como que se Mardoqueu tivesse saído das páginas da Bíblia, Amã, e tudo eu conseguia entender, e eu comecei a falar, e porque fazia sentido para mim. Eu estava como que vendo. E aí ela estava de boca aberta, ela falou, e você disse que não sabia. Eu falei, mas eu continuo dizendo para você que eu não sei. O que está acontecendo aqui é totalmente atípico. E ficamos 3 horas. Quando deu 6 horas, ela saiu. Ela estava extasiada, mas eu estava muito mais do que ela. Peguei o telefone e, Vânia, aconteceu e não sei o quê. Aí sabe qual foi a palavra da Vânia? Acabou. Como assim? Nem começou? Ela falou, não, era só para você saber que Deus é um Deus de milagres. E agora você vai estudar a palavra. Agora você vai mergulhar na palavra. Ele vai continuar te mostrando. Mas não é assim, tipo, agora eu sei tudo. Agora você vai estudar. E eu fiquei... E ela disse tudo o que ia acontecer. 3 anos sozinha, sem abrir a boca, guiada por ele, estudando. E que eu iria fazer isso antes mesmo de fazer teologia, antes mesmo de qualquer coisa que eu fizesse. E foi assim. Por isso que o livro de Esther, para mim, é muito,
muito importante. Então, em Esther, capítulo 4, que você já deve ter lido muitas vezes nesses 2 dias, no versículo 14, então Mardoqueu chega, porque Esther fala que ela não tinha como falar, que ela tinha medo de morrer, e de repente Mardoqueu fala para ela: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Fala comigo, socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quer dizer, Esther, para ela era uma a mais. No entanto, Deus a posicionou. Deus a colocou no lugar certo. Ela não era uma pessoa a mais. Ela não era uma mulher, mais um rostinho bonito. Ela era uma mulher que o Senhor tinha colocado, porque ela seria a resposta para a nação. E Deus tinha colocado a resposta para a nação no coração de Esther, mas Esther ainda não sabia. Você não tem noção do que Deus já colocou aí no teu coração. A tua mente não consegue captar, entender, discernir o que Deus colocou. Eu quero te dizer que você é a resposta dentro da tua casa, você é a resposta dentro de Goiânia, você é a resposta dentro do Brasil, porque Cristo está em você. Então Ele colocou, Cristo é a resposta, e Ele colocou a resposta. Por que Ele escolheu Esther, uma mulher? Por que não podia ser Mardoqueu? Porque Deus se diverte. Sabe como que ele se diverte? Usando os improváveis. Porque Mardoqueu era um homem, seria mais fácil. Mardoqueu já era conhecido, já estava posicionado. E Deus poderia usar Mardoqueu, com certeza. Mas Deus gosta de usar aqueles que para o mundo não vai dar em nada. Ele gosta, eu amo os anônimos da Bíblia, eu amo os improváveis da Bíblia, porque eu me sinto a mais improvável dos improváveis. E assim era Esther. E você pode pensar, eu sou apenas, algumas podem me dizer assim, eu sou apenas uma dona de casa. Apenas? Que é isso? Como assim apenas? Você conhece a história da mãe de John Wesley, o grande avivalista ali na Europa? Ele e o seu irmão foram grandes avivalistas. A mãe, que poderia dizer, eu sou apenas uma mãe, ela tinha 9 filhos. E essa mãe não tinha privacidade alguma, uma casa pequena, ela colocava em determinado horário, eu li a história dela, em determinado horário, pela manhã, todos os filhos sabiam, quando a mãe jogava o lençol para cima da cabeça dela, eles sabiam ali no cantinho da sala, ela não tinha um lugar para ter privacidade. Então ela ensinou seus 9 filhos, mamãe está orando. Mamãe está tendo o seu momento com Deus. E nenhum dos 9 filhos atrapalhava a mamãe naquele momento. E por causa dessa posição dessa mulher, posicionada no meio da sua casa, milagres aconteceram, como em tempo de guerra, achar aqueles tickets que era de alimentação no mercado, que só tinha comida no mercado negro, e ela achava no móvel, atrás do móvel. 2 de seus filhos se tornaram grandes avivalistas. Aquela mulher foi posicionada na Europa. Aquela mulher foi posicionada como mãe daqueles 9 filhos. Então, ela poderia, se você perguntasse, quem é você? Eu sou apenas a mãe de 9 filhos. Eu sou apenas uma dona de casa. E Deus falava, não, ela não é apenas. Ela é a mulher que eu escolhi para a Europa ser incendiada. Gente, eu estou falando de avivalista. Você é a mulher que Deus escolheu e você está no lugar certo, mora na cidade certa. Você está posicionada. Você só ainda, a tua mente que não entendeu. A tua mente não entendeu por vários motivos. Primeiro, que você é que se auto-sabota. Você não precisa de vilão nenhum. Você não precisa de ninguém te sabotando. Você mesmo se auto-sabota, como eu disse. Eu disse, eu não sei falar. Eu não posso falar, eu não sei falar, eu não consigo falar. Então, quem é que estava se auto-sabotando? Alguém chegou e falou, você não pode falar, você não sabe falar. Ninguém falou isso. Mas eu falei isso. Por quê? Porque lá atrás, eu fui, aí tudo bem, fui sabotada?
fui humilhada publicamente, daí para frente minha voz foi roubada. Essa é outra história. Mas aqui o importante é que Esther, ela podia se achar desfavorecida, ela era frágil, ela era estrangeira, e ninguém sabia. Ela tinha um segredo. Ninguém sabia que ela era judia. Ela era todas as desvantagens. E ser órfã, não é só a desvantagem de ser órfã, ser criada por um homem. Gente, ele ensinou Esther a se maquiar. Ele ensinou Esther a se pentear. Ele ensinou Esther a ser feminina. Ele não tinha, é Mardoqueu, é pior de tudo. Se ele era tio ou primo, porque é uma discussão teológica aí, se é primo, não importa se ele era primo ou se ele era tio, ela foi criada, se foi primo é pior ainda, porque você ser criada por um tio, ok, mas você ser criada por um primo, que é isso, né? Não tem aquela afinidade, aquela paternidade. Eu estou sendo criada por um primo meu. Então ela tinha todas as desvantagens. Mas Deus colocou Esther para ela se levantar e ela se posicionar no pior momento. Um momento de escuridão, de opressão, de pressão. Será que a gente não está vivendo isso aqui no Brasil? Um momento de escuridão, de opressão, de pressão. Pressão sobre a família, pressão sobre as crianças, pressão sobre os jovens, pressão sobre o casamento, pressão sobre a economia. E o diabo dizendo, eu vou matar, eu vou roubar e eu vou destruir. Parece que ele está conseguindo. Parece que muitas pessoas estão acuadas e intimidadas, como no tempo de Esther. Veio a sentença de Amã. As pessoas só faltavam levantar a mão. Ok, não precisa nem esperar o dia que você marcou aí para matar, roubar e destruir a gente. Pode pegar agora. Já faz de uma vez o que você tem que fazer. Não tem ninguém aqui reagindo. Não tem ninguém. Estava todo mundo a uma sentença de destruição e nada posso fazer. Mas Deus olhou para aquela menina órfã, é no caos que eu te chamei. Sabe, no momento de caos, vem algo sobre nós, sobre as nossas emoções. Nós somos de carne e osso. Então vem um desânimo, vem uma canseira. Sabe aquela canseira que não adianta você dormir, que não refaz? Porque é uma canseira das suas emoções. Você está cansada de viver esse problema. Você está esgotada. Então vem esse desânimo, vem a tristeza, vem a angústia, vem a aflição. E a voz de Deus ecoando. Sabe o que a voz de Deus ecoa? Olha, queridas, tem 2 tempos. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Tem o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Cronos é esse tempo aqui, o tempo do relógio. É o tempo do calendário. É o dia, o mês, o ano em que nós estamos. Então, quando você olha para o tempo Cronos, algumas mulheres já dizem assim, tipo, meu tempo já se esgotou, tarde demais para mim. Eu já sou mãe, eu já sou avó, então o tempo Cronos se esgotou. Você pode dizer que o teu tempo Cronos se esgotou para você ter sucesso, para você ter um ministério. Talvez você diga, tarde demais, eu estou aqui na igreja há tanto tempo e não acontece, é tarde demais. Então, o teu tempo Cronos se esgotou. O tempo Cronos de Esther tinha se esgotado. Bom, tudo bem, eu escapei, eu estou aqui no palácio, e ninguém sabe que eu sou judia, mas eu não vou escapar. Aqui a palavra de Deus diz que se eu não me posicionar, eu não escapo. Fala comigo, se eu não me posicionar, eu não escapo. Foi essa palavra que foi liberada e não foi liberada por... foi o diabo que falou. Não foi, foi Deus. Deus falou, se você não se posicionar, você e sua casa não vão escapar. E Deus está falando hoje para você. Se você não sair daqui 2 dias, você esteve 2 dias, quantas ministrações? Essa é a terceira? 3 ministrações. E se você ainda não acordou que você precisa posicionar, Deus está falando, aí tudo que eu coloquei ao teu redor vai perecer, porque essa é a sentença que está sobre o mundo, mas essa sentença não está sobre você está a minha resposta, sobre você está na geração certa, você está no lugar certo, e essa é a hora certa para você se levantar e sair da prostração. O medo dominava Esther.
Os conceitos, se eu tocar, o que acontecia para todo mundo, ela achava que ia acontecer para ela. Se eu tocar no cetro do rei, eu vou morrer. Mas Deus está falando, você não é todo mundo. Você é diferente. Você sabia que você não é todo mundo? Você é especial, você é única. Aqui eu não estou falando nada, porque quem me conhece sabe, eu não suporto pregação coach. Não estou falando, você é empoderada. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que você é como Esther. Esther tinha suas fragilidades. Não adianta falar, ela era forte, ela era poderosa. Não, Esther quase que falha. Então a Bíblia é muito clara. Ela mostra os defeitos e ela mostra a reação. Porque é uma questão de reação. Então ela poderia estar mergulhada na fraqueza dela. Mas em Hebreus capítulo 11, é uma galeria linda. É a galeria de heróis e heroínas da fé. E naquela galeria, sabe quem é que está faltando? Você. Porque naquela galeria são homens e mulheres. Aí você vai lendo, é um homem atrás do outro. Aparece Raabe lá no meio, né? Quando vai falando todos os heróis da fé. Aí de repente aparece Raabe. E depois mais um montão de homem. Mas Deus fecha com chave de ouro. E ele disse, mulheres, pela fé tiveram seus mortos de volta. Querida, você posicionada, tudo que já morreu na tua vida, o espírito de ressurreição vem, o Senhor sopra. Pode ser o seu casamento, pode ser a sua vida ministerial, não importa o que, porque mulheres pela fé, mulheres posicionadas, aí eu poderia citar uma por uma, das mulheres que receberam ressurreição, uma por uma, mas hoje a gente não vai para elas, mas ali está escrito outra frase que eu tomo como lema na minha vida: da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. E hoje você está aqui, assim como Esther. Esther era fraca, era frágil, era órfã, era invisível, era uma mais. Tudo isso é verdade. Ela era intimidada, ela era tímida e intimidada, que são coisas diferentes. Ela era dominada pelo medo, mas ela reagiu. E quando ela reagiu, tudo começou a mudar. Gente, olha a diferença. Esther só colocada. Quem a colocou no palácio? Deus. Esther só colocada no palácio, nada aconteceu. Esther, entendendo o tempo Kairos, porque eu falei que o tempo Cronos é o dia, a hora, o mês, o ano. Esse aí você pensa que tem controle sobre ele, mas tem um tempo que você não tem controle sobre ele, que é o tempo Kairos. Esse tempo é o tempo de Deus. O tempo de Deus é a hora certa para você reagir, é a hora certa para você responder para ele, é a hora certa do céu agir através da sua vida. Você é a resposta para essa geração. Jesus disse, você é sal, você é luz. Isso quer dizer que aonde está sem graça, você chega, você é sal. Aonde só tem opressão, você chega, você é luz. Então você faz a diferença, porque Cristo está em você, você faz a diferença. Então o tempo Kairos de Esther tinha chegado. Só que no tempo Kairos, ela não estava reagindo. Ela colocou milhares de desculpas para Mardoqueu. E Mardoqueu, ele encerrou o assunto, falando, não vou discutir contigo. Deus faz isso. Eu não vou discutir contigo. Eu não te obrigo. Sabe, quem é invasor é o teu inimigo. Deus não. Ele só diz, agora é a tua hora. Acredita em mim. Se você não acredita em você, acredita em Deus. Então, acredita em mim, Deus está falando, que vai dar certo. Eu só preciso de você. Coragem, não temas. Eu sou contigo. Coragem, não temas, eu sou contigo. Se levanta. Esther, parece que um balde de água gelada caiu em cima de Esther e ela acordou. Epa, é o tempo Kairos, eu nasci para isso, eu estou aqui por isso, eu não quero ser dizimada, eu não quero ser destruída, eu acredito não em mim, eu acredito em Deus. Então eu repito, se você não acredita em você, acredite em Deus, porque Deus acredita no que Ele colocou em você. Dentro de você tem muita coisa.
Dentro de você tem experiências, dentro de você, tudo que você viveu até aqui foi com permissão de Deus. E Deus, Ele transforma, porque eu gosto muito quando eu vou para Israel, quando eu ensino, eu levo caravanas, e quando eu ensino, quando a gente chega lá no Yad Hashmoná, e a gente chega numa prensa de azeite, e que é do tamanho natural, e eu mostro para aquelas pessoas que o processo da prensa de azeite, as pessoas não pensam muito nisso, mas a primeira coisa que acontece é aquela pessoa que vai fazer o processo para se tornar um azeite, ele sacode a árvore, é assim que você colhe azeitonas. Então Deus estava sacudindo Esther. Ei, Esther, vamos lá, agora é a hora, desperta. Primeira coisa é sacudir. Aí coloca um pano embaixo da árvore, pega aquelas olivas, coloca numa prensa, e aí você acha que já está, é o ato final. Não, aquela prensa passa uma roda de 1 tonelada por cima daqueles azeites, daquelas olivas. E aí sabe o que sobra da oliva? O caroço para um lado, a oliva esmagada do outro. Aí quem olha fala, cara, só tem bagaço aí. Quem se sente um bagaço às vezes? Levanta a mão. Aí o diabo olha e fala, consegui, só é o bagaço. Eu destruí. Aí Deus rindo do lado, eu estou no controle da vida dela. Ela não é o bagaço, me aguarde, ela não é o bagaço. Aí, a pessoa que está no controle, no caso é Deus, né? Mas no caso da oliva não é, mas ali é o produtor. Ele pega aquele bagaço, ele está pleno. Isso aqui não é o final da história. O final da história é o que vai acontecer agora. Aí ele pega cestos feitos de tâmara, põe um cesto em cima do outro, e lá vem o Getsemane. Getsemane é isso, é aquela máquina de prensa. E aí vai, agora morreu. Agora acabou. Antes estava o bagaço, agora está destruído. E lá vai, e vem com gosto, aquela pressão, e vem. Aí o agricultor, o produtor, ele olha, ele já tem uma canaleta prontinha, sai óleo de primeira qualidade. Aquele óleo é para gerar luz. Era a energia elétrica daquela época. Aquele óleo era para comida, aquele óleo era para unção, aquele óleo era para refrigério. Então eu quero te dizer que a unção que vem hoje sobre a sua vida é para o ministério. A unção que vem hoje para a sua vida é para você dar alimento para o mundo. A unção que vem hoje sobre a sua vida é porque você é luz sobre o mundo. A Esther, ela entendeu, ela levantou, e de repente, de onde vem aquela liderança? Quando ela foi esmagada, veio, né? Não virou bagaço. Ela foi para a prensa de azeite, porque agora não tinha escolha. Ou você vai até o rei, ou vai até o rei. E quando ela foi até o rei, ela já estava esmagada, mas ela era óleo puro. E quando ela chegou diante do rei, ela colocou a mão no cetro do rei. Estende a tua mão, querida. Você vai tocar no cetro do rei hoje. Agora, ela tocou num rei daqui da terra. Você está tocando no cetro do rei dos reis, do senhor dos senhores. E sabe o que ele está falando para você, Esther? Ele está falando, pede-me o que quiseres, até metade do meu reino eu dou para você. Essa é a palavra. Então agora toca, agora você só ensaiou, agora toca. E fala, Senhor, eu quero ser Esther. Senhor, eu toco no teu cetro em favor da minha casa. Eu toco no teu cetro em favor, Senhor, de Goiânia. Senhor, eu toco no teu cetro em favor do Brasil. Eu toco no teu cetro, Senhor, em favor desta igreja. Eu toco no teu cetro, Senhor, em favor do meu ministério. O Senhor me deu dons naturais. O Senhor me deu capacitação sobrenatural. Eu quero ser usada por ti. Será que você pode dizer para Deus, eu quero ser usada? Posicionada? Usada? Amém. Essa é Esther. Mas tem uma dupla que eu quero apresentar para vocês. E essa dupla está em Juízes. Essa dupla parece também que o caos era um momento, como Esther, era um caos sobre a nação. E em Juízes capítulo 5,
nós encontramos, na verdade no capítulo 4 começa, nós encontramos duas mulheres, Débora e Jael. Parece que as duas, elas não se conheciam. Aqui no início, não parece que elas não têm conexão uma com a outra. E não tinham mesmo. Olha, se Débora ouviu em algum momento falar de Jael, não sei. Mas aqui elas não trabalharam juntas. Mas elas foram chamadas para estarem posicionadas para o mesmo momento da nação. Pela casa delas, pelo ministério delas e pela nação. Era o caos. O que estava acontecendo? Há 20 anos, gente, quem vive a opressão 20 anos acha que vai mudar alguma coisa naquele dia, naquela hora. Você acha que não vai mudar mais? Ó, o tempo Cronos e o tempo Kairos. No tempo Cronos, nada vai mudar. Está tudo piorando. O que era ruim ficou pior. Antes, Cícera tinha... sabe, só vinha para oprimir a gente. Agora, vem para atropelar, esmagar a gente, porque vem com 900 carros de ferro. Então, o que era ruim, ficou pior. Então, Débora podia dizer, sabe uma coisa, Deus só me colocou numa liderança, numa nação falida. Por isso que eu estou aqui, né? Porque eu não sou nada. Porque, olha só, todo mundo vai colocar a culpa em mim. Porque a nação está falida. Estava falida. 20 anos, gente. Imagina o Brasil 20 anos debaixo da situação que a gente está vivendo agora. Vai ser, de colocar a língua de fora e dizer, nada vai mudar. Me disse alguma mulher tinha esperança de que algo ia mudar. Me disse algum homem tinha esperança de que algo ia mudar. Nem Baraque, que era o comandante, achava que ia mudar. Quando Débora liberou, Kairos de Deus, Baraque, vai lá para o Monte Tabor, porque Deus vai entregar Cícera na tua mão, Baraque. Não vai. Não dá certo. Cícera, eu sou eu. Não deu certo 20 anos, Débora. Está entendendo? Não deu certo 20 anos. Eu sou comandante do exército de Israel. Nada está acontecendo há 20 anos. Como assim agora vai acontecer, Débora? Ele não falou, mas era isso que ele estava pensando, né? Débora, deixa eu falar uma coisa para você. Você está com fé, né? Você está vendo o Kairos. Eu estou vendo só o Cronos. Débora, se você não for comigo, eu não vou. Ele foi... Sabe, ele respeitava a unção que estava sobre Débora. Agora, sobre Débora está escrito algo interessante. Olha no versículo 1 de Juízes, Juízes 4, versículo 4. Débora, Juízes 4, 4. Débora, vamos ver o que Débora era? Profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela tinha 3 níveis de posicionamento. Posicionamento número 1. Ela era, o que está escrito aqui? Qual era o primeiro posicionamento? Profetiza. Ela tinha unção, ela tinha chamado, ela tinha ministério. E eu quero dar uma notícia para você, que não tem ninguém aqui que não tenha chamado e que não tenha ministério. Quando a gente olha a geração de Êxodo, que é uma das gerações que eu sou mais apaixonada, por aquelas mulheres de Êxodo, você não vê uma mais importante do que a outra. Eu vejo que Miriam é tão importante quanto Joquebede, a filha de Faraó é tão importante quanto Miriam e Joquebede, as parteiras são tão importantes quanto Miriam, a filha de Faraó e Joquebede. Então, estava todo mundo ali que Deus ia usar, mulheres posicionadas no meio do caos. Então, Débora, ela tinha um ministério, Débora tinha a sua casa, a sua família, ela tinha que estar posicionada. Aqui todo mundo sabia que ela tinha um marido, que o marido apoiava a profissão dela, porque ela tinha uma profissão, ela era juíza de Israel, gente, isso é profissão. Quanto a ser profetisa é ministério. Agora ela é líder da nação. Ela era ministra, ela era uma deputada, ela exercia um cargo na nação. Ela tinha o seu chamado espiritual, ela tinha o seu chamado dentro de casa e ela tinha o seu chamado, ela tinha o seu trabalho. Então era uma mulher que ocupava 3 posições. Mas o que sempre me chamou a atenção em Débora, que mais importante do que as posições que ela ocupava, ela tinha uma posição que ela não abria mão. Esse é o melhor posicionamento
posicionamento de Débora. Aqui está escrito que ela ficava, aonde que ela ficava? Veja o escritório dela, aonde que era. No versículo 5, ela atendia onde, gente? Debaixo de onde? Da palmeira de Débora. Gente, aquela palmeira já começou a chamar, era palmeira de Débora. É de Débora aquela palmeira, gente. É de Débora. Por que aquela palmeira era de Débora? Porque Débora orava embaixo da palmeira. Porque Débora tinha o secreto dela embaixo da palmeira. Porque Débora tinha intimidade com Deus debaixo da palmeira. Esse é o posicionamento mais importante da tua vida. Sabe, não adianta você ser esposa, você ter um ministério, você ter um cargo, um emprego, o melhor emprego, ou o emprego mais simples, segundo você, mas não existe isso. Mas não importa, o melhor posicionamento é você ter o seu cantinho, que é chamado de teu. Quando nós mudamos há uns anos, bastante anos atrás, quando a gente mudou, eu amei a pergunta de um dos meus filhos. Quando a gente mudou de casa, e ele sabia onde eu e o Jonas orávamos juntos. Aí ele perguntou assim, depois que a gente se estabeleceu, ele disse, e agora? Aonde é o lugar que vocês vão orar? Ele não sabe o quanto aquela pergunta me agradou, porque ele sabia, então ele sabe que aquele canto se chama o canto do devocional, o canto da intimidade, o canto do secreto. A curiosidade é, aonde é agora o canto do devocional? Aí a gente, claro, a gente ri de orelha a orelha, mas a palmeira era chamada de palmeira de Débora. Na palmeira de Débora, no teu devocional, você para de ouvir o que o tempo Cronos grita para você. E você começa a ouvir o que Deus, você ouve não a voz do caos, você ouve a voz de Deus. Você ouve o que Deus tem para te dizer no meio do caos. Débora, você vê a diferença da reação de Débora para Baraque? Deus falou debaixo da palmeira, Débora fala para Baraque que vai ter vitória, que vai ser derrotado, o que nunca foi derrotado por 20 anos vai acontecer agora, Débora. Débora acreditou na mesma hora. Agora, Baraque, que não estava no seu cantinho com Deus, só ouvia a voz dos soldados, a voz da família dele gritando em desespero, a própria voz dele gritando em desespero. Aí ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. Aí falou, bom, Débora ouve, eu não estou nem conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo chegar nesse nível de fé. Eu coloquei ontem como é Outubro Rosa, e eu tive câncer de mama. Então eu fiz um texto lá no meu Instagram, e eu não começo dizendo que eu tive fé, porque não foi assim. Primeiro eu ouvi a voz do medo, depois a voz do desespero, depois eu ouvi a voz do Google, porque eu fui atrás para saber quais eram os processos, quais eram as etapas, e quando eu vi como eu estava entrando em tristeza, angústia, tipo assim, eu já estava quase que me despedindo do meu marido, do meu neto, do meu filho, eu já estava entrando nesse parafuso. Isso foi os 2 primeiros dias, até que Deus falou, se posiciona no meio da enfermidade. Se posiciona. O teu posicionamento é no meio de qualquer caos que aconteça na tua vida. Pode ser um diagnóstico, pode ser uma tempestade que está acontecendo agora na tua vida, pode ser em qualquer situação. Aí, porque quando você olha para Débora, é um acontecimento da nação. Quando você olha para Esther, é um acontecimento da nação, mas aguarde que Jael é um acontecimento dentro da casa dela. Então Débora, ela simplesmente, ela sabia qual era a resposta do céu. Ela falou, eu acredito, Baraque. E Baraque falou, eu vou na tua carona. Uma mulher posicionada. Sabe o que ela foi? Ela foi como Esther, a resposta para a nação. E aqui está escrito, aí Débora, ela tem um cântico profético, e eu gostaria que você lesse comigo em Juízes capítulo 5, olha como é que estava no versículo 7, a nação, quando ela se levantou e se posicionou. É o cântico profético de Débora. Aí ela conta para a gente como é que estava a nação. Ela diz que ficaram desertas aldeias em Israel, ou seja, todo mundo acuado, cheio de medo, em desespero, até que eu, fala comigo, até que eu
Fala o teu nome. Débora falou que ela se levantou. Então vamos lá, vamos ensaiar, né? Então, as ruas estavam desertas, o caos está estabelecido. Fecha seu olho e pensa no que você está vivendo. E agora você fala, no meio desse caos, o caos existe até que eu, e fala teu nome, me levanto nessa noite. Você está aqui para se levantar. Chega de ficar prostrada, chega de ficar desanimada, chega de ficar perdida. Chegou o tempo Kairos de Deus. Você acha que, sabe, foi aleatoriamente que esse tema foi escolhido? Não, foi um tema de Deus para você se levantar. Então vamos terminar de ler. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Que é um caos pior do que esse? A nação estava idólatra, a nação não tinha 40 mil soldados sem arma. Gente, que caos é esse? Aí se levanta a improvável, uma mulher no meio do caos, até que eu, Débora, me levantei, e tudo aquilo que era caos, Deus colocou em ordem. Deus é especialista em colocar em ordem. Eu sempre digo, quando eu falo sobre caos, eu digo que o caos é a matéria-prima para Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém, não. Quando Ele não precisa se desesperar por Deus, não. Ele olha o caos e fala, que bom, é matéria-prima. Foi assim que o mundo foi criado. O mundo estava sem forma, a terra estava vazia, tudo estava escuro, estava tudo bom, bonito e maravilhoso, e por isso que a terra é tão bonita como o que você vê, a natureza, o mar, rio, tudo que você acha bonito, foi Deus que criou a partir do caos. Então, a partir do caos que você está vivendo, se você se levantar, Deus vai começar a colocar tudo em ordem, porque Ele é Deus. Não é porque você é, sou eu sou o máximo, não, porque eu digo que essa é uma geração, eu não sei onde a gente vai parar, pastor. Eu digo duas coisas. Tem dois problemas essa geração, inclusive de pregadores. Primeiro problema, uma geração que faz um monumento a si mesmo. Assim fez Saul, um monumento a si mesmo. Eu sou maravilhoso. E é uma geração que não procura saber a verdade. Ela ouve qualquer voz. É apaixonada pelo seu próprio pé. Sabe quando você vai na praia, você vê uma água translúcida, e aí você fica encantado que aquela água é transparente, e você nem sabe que o melhor está lá no fundo, no profundo, onde você vai ver riquezas, onde você vai ver todo tipo de peixes coloridos, você vai ver tanta coisa que você não veria no raso. Essa é uma geração que se encanta consigo mesmo, e que não quer se dar o trabalho de ir no profundo, e isso me desespera, muitas vezes me desespera, mas o bom é que Deus sempre tem o remanescente, e eu sei que aqui é um grupo de pessoas remanescente, é um grupo de pessoas como Esther e como Débora, que se levantam no caos, e ela disse, até que eu me levantei. Mas quem é que deu a vitória? Foi Débora? Não, Deus fez tudo. Aí Deus mandou uma chuva torrencial, Deus atolou os carros de Cícera, Deus mesmo enfraqueceu e confundiu, e ali aquele exército foi derrotado, e eles fugiram. Não foram exterminados, só fugiram. Mas Deus, Ele não deixa ninguém fazer tudo. Sabe por quê? Para não vir vaidade, orgulho. Não, eu, Débora, eu matei Cícera, eu destruí tudo completamente. Não, eu fiz o início. Deus tem outras mulheres e homens posicionados que Ele vai levantar para fazer o resto. A outra mulher estava bem ali, da mesma nação. E ela estava, Jael, ela morava em tenda. E aí, sabe, quando você espera, porque hoje, através do Instagram, você se sente pequena, muitas vezes. Porque todo mundo tem a família perfeita, as férias perfeitas, a roupa perfeita, o rosto perfeito. Mas o que você não leva em conta é que todo mundo só registra o melhor. Ninguém mostra problema. Um story, eu mostrando, como eu brigo com meu marido, olha.
Aí, um story. Olha só a minha bolsa, não tem um centavo. Quer ver meus boletos? Ninguém mostra isso. Aí, um story. Olha como meu filho responde para mim. Olha que gracinha. Vai, filho. Faz, filho. Ele me desobedece. Que lindinho. Ninguém faz isso, mas acontece isso na casa de todo mundo. Sabe por quê? Nenhuma família é perfeita. Não tem ninguém perfeito. Enquanto você estiver aqui na terra, não existe. Então, não acredite num perfil de família perfeita, de corpo perfeito, de roupa perfeita, de finanças perfeitas, porque isso não existe. São registros aleatórios. Eu trabalho com o Dr. Augusto Cury, ele me contou. Ele estava falando sobre isso, né? Como a vida fake de muita gente. E ele falou assim, Naira, inclusive de cristãos, hein? Eu falei, não, eu sei. Aí ele foi num restaurante com a família dele. E é claro, como psiquiatra, ele observa todo mundo. Então, ele estava observando uma família doriana que estava sentada numa mesa ao lado dele. Aí ele olhou para aquela família doriana, sorriu, ele achou bonita a família doriana, 3 filhos, um casal, e de repente aquela família doriana, ele começou a ver que tinha alguma coisa errada, eles não conversavam. Então, todo mundo com o rosto no telefone, as crianças no seu iPad, no seu tablet, ninguém conversava, veio a água, o pai parou um pouco, né, de olhar o telefone, pediu a bebida, chegou água, chegou suco. Na hora que chegou o suco, colocaram o suco na frente do garotinho, que devia ter uns 3 anos, ele me contou. E não olharam mais para o garotinho, né? Cada um com a sua foto, com a sua selfie, e de repente mergulhado no seu próprio mundo. E de repente o garotinho, claro, menino de 3 anos, ele bateu a mão no suco, rolou o suco, derramou o suco, aí eles conversaram. Aí você não prestou atenção? Aí ele falou, depois que acabou essa discussão, chegou a comida e reinou o silêncio de novo. Ele falou, é a família que não tem diálogo. Só tem diálogo para brigar. Aí ele falou que quando acabaram de almoçar, ele falou, vou analisar até o fim. Aí a mãe, pega o telefone, gente, vamos fazer um selfie? Aí todo mundo rindo. Aí chega no teu feed, que família linda. Que família minha não é assim. Que família perfeita. Só a minha vida, meu marido não fala comigo, meus filhos nem olham para mim. Gente, não acredite num mundo superficial, num mundo fake. Acredite no que Deus tem para você. Eu não estou condenando redes sociais, eu estou lá, eu trabalho lá. Eu só estou condenando você comparar a sua vida com aquilo que não é verdade. Eu não posso falar contra, porque Deus usa as redes sociais. Eu só estou falando de pessoas que não mostram, e mostram uma coisa que te deixa se sentindo muito ruim. Talvez a Jael, ela olhasse, Deus só ama Débora, porque Débora é Débora, mas quem olha para mim, eu sou uma dona de casa. E Jael, a casa dela era uma casa simples, era uma tenda. O que ela tinha dentro de casa era uma estaca, martelo, tinha que ter, porque a tenda, você arma desse jeito, você põe as estacas, bate o martelo. Quem tem tenda é meio nômade, então ela não tinha um lugar certo, a casa dela, então ela tinha essas coisas ao alcance dela. E se eu te disser que o que Deus colocou ao teu alcance é um milagre que vai acontecer. As capacitações que Ele colocou em você, Ele colocou ao alcance de Pedro uma rede. E através dessa rede vieram 2 pescas miraculosas. Então, Ele colocou na mão daqueles discípulos cestos vazios. Mas foi com aqueles cestos vazios que se encheram, que eles alimentaram multidão. São coisas simples que estão à nossa mão. E você nem imagina que você vai ser usada por Deus se você se posicionar. Deus vai te usar. Talvez você seja uma sanguínea que tem uma capacidade, como meu marido, de puxar conversa, de falar com todo mundo. E Deus vai usar essa sua capacidade. Talvez você seja uma mulher organizada, eu não sei. Mas Deus vai usar a capacidade que Ele mesmo colocou em você para você fazer diferença no lugar em que Ele te plantou. Jael,
ela podia pensar assim, mas ela não pensava. Jael tinha uma vida com Deus. Jael tinha sabedoria. Jael tinha discernimento. Jael tinha coragem. Ninguém enxergava. Quem olhasse para Jael, Jael, dona de casa. Jael, nem tem uma casa bonita, né? Jael mora na tenda. Talvez muitas pessoas desprezassem. Aquela mulher vai se tornar a heroína da nação. Presta atenção na vida de Jael. Deus ama usar os que não são, para que Ele seja através daquela pessoa. Senão, aquela pessoa é poderosa, ela é rica, ela é influente. Não, Deus usa aquele que não é. É o que está escrito na palavra, para que a glória seja dele. Ele usou uma órfã como Esther. Ele usou uma improvável. Mas Débora era juíza, mas era mulher. Então ela era improvável para vencer uma guerra que não estava sendo vencida há 20 anos. Mas Deus deu a vitória. Débora ainda cantou a bola para Baraque. Baraque, mas você vai ter que engolir essa. Que a vitória veio através da mão de uma mulher posicionada. E Baraque não tem problema nenhum com essa. Olha, é isso mesmo. Ok, Débora, que seja através de você. Mas eu creio na unção que Deus colocou sobre a sua vida. Agora Jael, você encontra Jael em Juízes capítulo 5, um pouquinho mais para frente. E está escrito no versículo 24. Bendita seja. Já começa assim. Eu gosto que Deus ele coloca primeiro o final da história para depois ele contar a história. Jael já acontece, já aparece aqui para a gente, sendo contado o resultado final, elogiando Jael, que ela era bendita, abençoada, favorecida. Você sabia que você é bendita, abençoada e favorecida por Deus? Então aqui ele disse, bendita Jael, será sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Estava falando, bendita seja entre as mulheres simples. Ela não estava num palácio, ela estava em lugar simples. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu diria, ela estaria morando na comunidade, como lá no Rio de Janeiro tem tanto. E aqui está falando, é uma mulher que vive em tendas. No versículo 27, aos pés dela. Não, eu vou ler um pouquinho antes. No versículo 25, vamos voltar. Então, água pediu ele. Quem? Cícera. Água pediu ele. Chegou lá na casa de Jael. Fugiu de Débora e chegou lá na casa de Jael. Água pediu ele. Leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Gente, Cícera era a maldade. Era o diabo em pessoa. Ele entra na casa de Jael. E ele entra e fala, vou ditar as ordens aqui. Quem manda sou eu. Jael se levantou posicionado, você não manda nada. Aqui quem dá a palavra é Deus. Aqui quem governa é Deus. Você quer leite? Você quer água? Eu vou te dar leite. Porque Deus está me dando discernimento que é para te dar leite. Então eu não vou obedecer à voz das trevas. Então chega a tristeza e diz, eu governo essa casa. Você tem que falar, tristeza, você não governa aqui. Quem governa é Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Chegou a enfermidade, eu governo essa casa. Não, peraí, tudo bem, a enfermidade existe, com certeza, mas eu tenho um Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura, é Ele que governa a minha casa. Cheguei o caos na vida dos teus filhos, eu estou dispersando, eles vão sair da igreja, e você vai falar como Jael, você não governa não, os meus filhos foram consagrados, os meus filhos pertencem a Deus, eles têm a semente santa, ainda que eles se afastem, eles vão voltar, porque quem governa a minha casa é Deus. Você pode dizer, quem governa a minha casa? É Deus. Quem governa a minha vida é Deus. Quem governa a nossa nação
É Deus, por mais difícil que seja de acreditar, é Deus. Você viu Esther aqui dançando com a bandeira do Brasil, é um ato profético. Ou você acredita no que você viu, ou você vê como um espetáculo. Não é um espetáculo, é uma mensagem para você. É você, Débora, é você que Deus está chamando no meio do caos. Então, ok, ela não obedece à voz das trevas, e como ela não obedece, o diabo começou a ficar fraco. O leite e a nata deu sono e ele dormiu. É lógico, é estratégia de Deus. Água pediu, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou, traspassou a fonte, aos pés dela se encurvou, caiu, ficou estirado, a seus pés se encurvou, e caiu, onde se encurvou, ele caiu morto. Acho que você não entendeu o que aconteceu. Essa mulher da fraqueza tirou força. Você acha que ela não teve medo de Cícera? Claro que ela teve. Todo mundo sabia quem era Cícera. Como é que esse homem entra na minha casa? Como é que o Senhor deixou, Deus? Como é que o Senhor deixou o inimigo entrar na minha casa? Mas ela teve ousadia, ela teve coragem, ela pegou o que ela tinha à mão. Sabe o que você tem à mão? Oração. Sabe o que você tem à mão? A palavra de Deus. Sabe o que você tem à mão? A unção de Deus que está sobre a tua vida. Sabe o que você tem à mão? O tempo kairós de Deus e o posicionamento. Essa mulher se posicionou, não foi como Débora, no meio da nação e todo mundo viu. Não, ela se posicionou dentro da casa dela. Ela pegou a estaca, ela nunca cravou a cabeça de ninguém. O máximo que ela fez foi ajudar o marido a montar a tenda. Agora essa mulher, ela sabia, ela tinha força. De onde essa mulher tinha? Coragem, força, pontaria. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ela não chamou o marido, vem aqui, eu não tenho força. Não, essa mulher teve estratégia, ela teve força, ela teve ousadia. E a mão, eu imagino, sabe, eu tenho uma imaginação, eu imagino a mão de Deus na mão dela. Vamos lá, filha, a força é minha, a pontaria é minha, sou eu que estou contigo, você só é o meu instrumento, eu só preciso que você se posicione, eu ajo através de você. E lá veio a força, a pontaria de Deus, e pá, explodiu a cabeça, e começou com Débora e terminou com Jael. Aquelas duas mulheres se tornaram heroínas da nação. Eu quero dizer que hoje é teu dia. Hoje é a tua hora. Eu não sei o que você tem que destruir. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Sabe, a minha família tem uma história um pouquinho de muitas tragédias. E eu poderia ficar acuada, como eu fiquei por muito tempo. E de repente, algo que ninguém esperava, nunca ninguém vai esperar isso. Minha irmã se suicidou, minha irmã mais velha, a que me levou para Cristo. Eu fiquei muito confusa, eu fiquei muito abalada. Não, minha família toda. Meu irmão infartou, o marido dela morreu depois de 20 dias. Era uma tragédia, atrás da outra. A gente não sabia para onde olhava. Se era para a dor de ter perdido a minha irmã de uma forma trágica, se era para os meus sobrinhos que ficaram órfãos num espaço de 20 dias. Como que ele morreu? Ele estava com um tumor na cabeça, foi fazer a cirurgia, ele já estava internado no hospital. Minha irmã era divorciada dele já, e há muitos anos. E ele morreu, e as crianças eram adolescentes, ficaram órfãos no intervalo de 20 dias. Fora o meu pai, que quase enlouquece, minha mãe caiu em depressão, como eu disse, meu irmão infartou. A gente não sabia para onde olhar. Eu fiquei forte naquele momento, mas eu fiquei tão forte que eu desmoronei, porque eu fiquei forte na minha força, não na força de Deus. Eu queria ficar em pé, por causa do meu pai, da minha mãe, dos meus sobrinhos. Mas ali eu esqueci que eu precisava da força de Deus. Eu só fiquei
em pé. E é claro que eu desmoronei. E eu caí numa depressão profunda. E eu não sei se você conhece o que é depressão profunda. Depressão profunda não é simplesmente você chorar o dia todo, ter a depressão. A depressão profunda é um nível de depressão em que você não consegue mais pensar, você não raciocina mais, você não consegue ler. Se você lê, você não entende mais. Eu parei de comer, eu parei de me hidratar e eu fiquei no limite da vida. A minha mãe chorava, porque isso foi 8 meses depois que a minha irmã morreu. A minha mãe falava assim, eu queria viver, eu não queria morrer, eu queria viver, mas eu não sabia reagir, eu não conseguia reagir. Então a minha mãe falava, eu já perdi uma filha, eu vou perder outra, eu não vou aguentar. E por causa da minha mãe eu queria me posicionar, mas eu estava num fundo de poço tão profundo, que eu não conseguia mais me posicionar sozinha. Deus mandou uma dupla para me ajudar. Eu morava em Recife nesse momento, mandou o pastor Eli, já falecido, da Igreja Metodista de Recife, na Casa Amarela. Esse homem de Deus entrou na minha casa, me viu naquele estado deplorável. Ele não entrou sozinho, ele entrou com uma psiquiatra, a doutora Graça, do Ministério da Valnice Milhomes. Os dois olharam para mim, eu vi o olhar de espanto. E ele fez uma pergunta para mim, você quer viver? Eu disse, é o que eu mais quero. Eu amo Deus. Eu quero sair. Eu quero sair de onde eu estou. Eu não posso ficar desse jeito. Mas eu não estou conseguindo. Ele falou, você crê em milagres? Acredito. Claro que eu acredito. Ele falou assim, aí a doutora Graça virou para mim. Naira, pela medicina, eu sou psiquiatra, eu tenho que te internar agora. Você precisa ser hidratada, alimentada, precisa tomar medicamento, esse é o correto. Eu estou arriscando meu CRM, porque Deus falou, com ela não, vai ser diferente. Ela vai ser usada para mulheres que chegaram no seu limite. Ela vai ser usada para dizer que existe um Deus que levanta até aquele que já está com o pé na cova. Com ela vai ser de uma forma sobrenatural. Então, o pastor Eli liberou uma palavra. Ele foi corajoso também. Ele falou, Naira, Deus me deu uma palavra. É o kairós de Deus sobre a sua vida. Deus me deu uma palavra. Você vai viver, você não vai morrer. Salmo 118. Viverei, não morrerei. Ele disse, em 7 dias você levanta. Você vai para a igreja. O 7º dia é dia de ceia. É dia de milagre. Você vai estar lá na igreja. Falei, pastor, é o que eu mais quero. E eu vou lutar. Dentro da pouca força que eu tenho, eu vou lutar. Mas eu não consigo ver. Eu já estou assim, há 7 meses. Eu não consigo ver como esse quadro vai mudar. Ele falou, só creia. A doutora Graça ia todo dia lá na minha casa para orar, só orar. E ela começou a me ensinar a pensar de novo. Eu cheguei num estágio que eu não conseguia mais pensar. Aí ela me começou, Naira, eu vou pôr post-it. Me diz o que você pensava quando você chegava nessa janela aqui. Me diz coisa que você gostava. Eu falei, eu sou de São Paulo. E eu gosto de ver o mar, porque eu não tinha isso. Uma selva de pedra. Eu gostava do mar. O que você pensava? Eu não lembro. Ela falou, então eu vou escrever aqui. Eu gosto do mar. E assim ela foi por cada canto da minha casa e colocava o post-it. Ela falou, cada dia você vai em um canto e vai ler o que está. Mas eu não consigo levantar. Ela falou, você vai se forçar. Você vai se forçar. Você não vai muito longe. Você vai até a janela. Você vai até ali. Você vai até o teu guarda-roupa. Você gostava? Eu sempre fui vaidosa. Eu gosto de me vestir. Mas se eu não tiro o pijama agora, eu não consigo tirar. Ela falou, então vai lá, abre a porta do teu guarda-roupa e escreve. Eu escrevi lá, leia. Eu gosto de me trocar. É a verdade. Você está acreditando em mentiras. E assim foi. Quando foi no 5º dia, eu tive um sonho. Porque eu me esforçava. Com tudo que ela falava, eu me esforçava. E eu estava tentando ler a Bíblia, no Salmo 91. E eu peguei a Bíblia e pus na mesinha do lado da minha cama.
Aí eu sonhei que a minha Bíblia estava no meu travesseiro e que eu conseguia levantar. Só que quando eu abri os olhos, a Bíblia estava no meu travesseiro. Então não foi um sonho. Ué, eu pus na mesinha, a Bíblia está aqui no meu travesseiro. Que coisa estranha. E eu não reparei que eu saí da cama assim, tchum, rápido. Aí eu fui para o banheiro e eu fui tomar banho. Era o 5º dia. E eu fui tomar banho, coisa que eu tinha que me esforçar para fazer. Entrei fácil debaixo do chuveiro e comecei a cantar em línguas. Opa, sou eu? É o som da minha voz? Aí quando eu acabei de tomar banho, eu liguei para a doutora Graça, liguei para o pastor Eli. Olha, aconteceu isso. Aí o pastor Eli, com a maior calma: hoje é o 5º dia. Amanhã você vai sentir fome. Amanhã você vai começar a comer. Você vai se hidratar direito. 7º dia você está aqui. Eu acordei com uma fome de leão. Falei, meu Deus, eu estou com fome, mas tem que comer devagar, né? Porque tanto tempo sem comer, vou passar mal. Eu comi. 7º dia, eu entrei por aquela porta. E aí o pastor Eli viu e falou assim: existe milagre. Hoje, o milagre está aqui dentro. Eu me posicionei no meio da morte. E quando eu me posicionei no meio da morte, quando eu consegui me levantar, eu disse: não haverá mais tragédia, nem suicídio na minha família. Eu me posiciono como mulher de Deus no meio desse caos, no meio dessa tragédia, no meio dessa família tão destruída, para dizer que é um novo tempo sobre essa família. Eu quero te dizer que isso foi há 30 anos atrás e nunca mais teve um suicídio na minha família. Aí você fala, mas foi um só? Não, foram vários. Meu avô se suicidou, minha tia se suicidou, minha irmã. Era uma família de suicidas. Eu não estava fazendo, mas eu estava morrendo. Era um suicídio em vida aquilo que eu estava fazendo. Eu quero dizer que o seu posicionamento vai mudar tudo. Muda tudo. Não porque você é muita coisa, é porque Deus é. Deus é forte, Deus é poderoso. Então, se você pertence ao exército de Deus e você quer se posicionar, levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me posiciono no meio do caos. Eu me posiciono no meio da falta. Eu me posiciono no meio, Senhor, da tristeza, da depressão, da ansiedade. No meio, Senhor, do problema do casamento. Eu me posiciono no meio do caos financeiro. Eu me posiciono diante da morte ministerial. Eu me posiciono, Senhor, porque eu sei que o tempo Kairos é hoje. O tempo Kairos para mim é o limite do teu tempo para mim. Senhor, se eu não me levantar como Esther, Senhor, eu vou perecer. Mas nós nos levantamos nesta noite em favor desta nação. Nós nos levantamos em favor da nossa família. Você se levanta em favor desta igreja. E Cícera, cai debaixo dos teus pés. Os decretos caem debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente mulheres que estão vivendo o tempo limite. Você chegou ontem aqui na igreja dizendo: eu não aguento mais, eu não sei o que vai acontecer comigo na segunda-feira, mas eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não sei em que área você está se sentindo abalada, em que área você está se sentindo destruída. Se é a tua saúde emocional, se é a tua saúde física, se é a tua saúde financeira, se é a saúde da tua família, não importa. Aqui não tem cargo, aqui não tem nome, aqui nós somos mulheres chamadas a nos posicionarmos. Então vem sem vergonha, sem limite.
noite, porque às vezes você pensa, o que as pessoas vão pensar de mim? Não se importa com o que as pessoas vão pensar de você, se importa em viver o tempo Kairos de Deus para você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar essas mulheres diante de Ti, Senhor, elas estão prostradas diante de Ti, mas elas vão se levantar, elas vão sair daqui, Senhor, como Débora, como Jael, como Esther, em pé, Senhor, posicionadas, com a unção fluindo. Elas não são bagaço, elas não estão destruídas, elas vão fluir no óleo que o Senhor derrama agora, óleo de força, óleo de alegria, óleo de unção, óleo de discernimento, óleo de autoridade, óleo de cura, cura física, cura emocional, em nome de Jesus. Senhor, mulheres que têm armas nas mãos, mulheres que têm o tempo Kairos de Deus nas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é o dia da resposta, hoje é o dia do posicionamento. Levanta, restaura, reconstrói, fortalece, em nome de Jesus, em nome de Jesus.